Tetsu era um jovem bushi do clã da Tartaruga quando foi enviado para servir no sul. Tetsu viajava pela orla de uma floresta e, ao perceber o fim da tarde, parou para erguer abrigo para a noite. O sol já se encontrava com o horizonte quando Tetsu ouviu uma proliferação de risos femininos vindo do interior da floresta. Animado com a possibilidade de conversar após tantos dias de viagem solitária, ele se apressou na direção do som. As vozes pareciam estar sempre próximas, mas Tetsu já caminhava pouco mais de meia hora quando o silêncio se estabeleceu de repente. Tetsu olhou em volta ansioso. A luz das estrelas não penetrava a densa floresta. Ouviu o som de algo se movendo. Levou a mão à cintura, mas sua espada havia ficado sobre uma pedra ao lado da fogueira. Subitamente, o grito agudo de dezenas de mulheres encheu a mata. Jimenju havia feito uma nova vítima. Fala galera, PFP de volta na área com mais um tutorial de pintura, trazendo hoje para vocês a primeira miniatura do board game Rising Sun, mais especificamente da expansão Monster Pack, uma expansão que traz 4 novos monstros para dar um novo sabor ao seu jogo. Aliás, já ouvi falar muito bem dessa expansão. Jimenju é essa miniatura bonita que vocês estão vendo aí, uma árvore cheia de cabeças brotando. Segundo o folclore, é uma árvore cujos frutos se parecem com o rosto humano, e essas frutas gritariam, e em algumas histórias são até comestíveis. Mas em Rising Sun você não gostaria de encontrar essa árvore em uma mata à noite. Galera, então hoje já estamos mostrando aí uma coisa diferente para vocês. Eu estou utilizando Durepox para poder fazer o preenchimento das frestas da miniatura. O que acontece é que essa miniatura tem um formato e uma quantidade de detalhes e uma posição desses detalhes que faz com que ela precise ser moldada em mais de um pedaço. Se ela precisa ser moldada em mais de um pedaço, em algum momento esses pedaços precisam se juntar. E nem sempre essa junção fica perfeita. Isso é normal, acontece em várias linhas de miniatura e aqui não seria uma exceção. Então, o que a gente precisa fazer é preencher esses espaços. Eu usei Durepox e funcionou muito bem, como vocês puderam ver aí no vídeo. Depois de coberto com a pintura, com o próprio primer, para quem não sabe onde estavam as frestas, fica até difícil de encontrar elas. Então, hoje, pela primeira vez aqui no canal, usando o aerógrafo. Estou usando o aerógrafo para poder passar o primer preto e depois passando um primer branco aí, fazendo o que a gente chama de iluminação zenital. Então, o que a gente faz? Pinta tudo de preto, fazendo o preenchimento de todos os espaços, e depois se passa o branco como se fosse da origem da fonte de luz. Então é como se a gente estivesse pintando a miniatura de preto e branco. Os lugares mais iluminados ficam brancos, os lugares menos iluminados vão ficar preto. Isso vai auxiliar a gente a fazer a pintura posteriormente. Você já fica sabendo onde você tem que iluminar, onde você não tem que iluminar. E se você usar uma tinta um pouco mais diluída, é possível até ver nuances na tonalidade sem que você precise fazer os sombreamentos. Claro que se essa nuance não ficar boa o suficiente, vale a pena e a gente faz os highlights, né, a iluminação, a gente força essa iluminação, deixa ela mais exagerada. Na sequência aí, a gente está usando o aerógrafo ainda para poder pintar o tronco da árvore. Já que eu estava com o aerógrafo sujo, eu ia ter que fazer a limpeza dele mesmo, utilizei o aerógrafo para poder passar essa primeira camada de tinta. Fica legal, o aerógrafo ele passa uma camada bem uniforme e bem fina de tinta, então você consegue ver através dessa película de tinta desse marrom claro. Então as sombras que o preto fez nos recessos se mantêm,
e onde está iluminado com o branco, a gente também percebe que está mais iluminado, já dá uma nuance de cor, o que é interessante, né, porque o tronco de uma árvore tem uma grande variedade de cores. Inclusive, para poder deixar isso um pouco mais explícito, eu trouxe esse verde. Veja, eu peguei um verde bem claro, até um verde bem brilhante. Não é exatamente o tom de verde que eu queria quando eu fui escolher o verde, mas era o tom de verde que eu tinha. E o resultado mais para frente vocês vão ver que fica bem interessante. Então, eu escolhi alguns lugares aleatórios, alguns lugares onde eu pensei que pudesse juntar, por exemplo, um pouco de limo com o passar dos anos. Eu imagino que nem os seres humanos nem animais iam querer ajudar na limpeza do limo nessa árvore, não é mesmo? Então, eu imaginei que ela teria vários pontos com o limo. Na sequência, para poder fazer deixar mais alguns pontos de variação de cor, eu misturei na tinta que sobrou no fundinho do aerógrafo, aquele verde misturado com marrom, misturei uma cor caqui, um begezinho bem claro e branco, para poder fazer uma cor bem clara e dar uma exagerada nos highlights em alguns pontos. Então, a iluminação um pouco mais forte em alguns lugares. No primeiro momento você olha e pensa assim, nossa, ficou branco demais, e foi o que eu pensei na hora. Mas depois, com a continuidade da pintura, isso vai se cobrindo e acaba gerando uma variação de cores no tronco que deixa a pintura mais interessante. Aqui trazendo um produto novo, diferente, para vocês darem uma olhada, a gente chama de Quick Shade. Esse é o Quick Shade da Army Painter, é um verniz misturado com tinta. Ela é razoavelmente espessa, você tem que misturar muito bem antes de usar, e ele funciona como wash. Então, como era uma superfície muito grande e eu já estava querendo testar esse produto há bastante tempo, aproveitei para poder passar. Então, com o pincel eu fui tirando da lata, colocando na paleta, e depois da paleta fui transferindo para a pintura. E vocês podem ver que rapidamente é possível ver como esse shade ele corre bem para os recessos, né, e escurece as partes mais profundas, as frestas ali, deixando as sombras bem pronunciadas. Então eu gostei muito do resultado. Como ele é misturado com verniz, ele protege a camada de baixo. O único problema é que, como o acabamento dele é brilhante, a tinta que vem por cima tem dificuldade de grudar nesse verniz. O que é a diferença entre o verniz brilhante e o verniz fosco? É a quantidade de poros que ele deixa depois no acabamento. O verniz fosco ele tem uma irregularidade, e essa irregularidade ela gera como se fosse um atrito, e a tinta gruda melhor nesse lugar onde tem o atrito. Então ficou um pouco mais difícil de pintar depois os pontos onde esse verniz tinha passado. E outra coisa, um cuidado importante de tomar, é porque, como ele é muito espesso, se você deixar acumular ele em algum lugar, a água não evapora e ele fica com uma camada fina. Ele acaba preenchendo aquele espaço. Então você corre o risco de perder alguns detalhes da escultura se não tomar cuidado. Então eu continuaria sim usando esse produto, acho que é um produto bacana, mas usaria ele como última etapa de pintura e não como uma etapa inicial ou uma etapa intermediária. Usaria ele para acabamento, até porque ele já protege a tinta de baixo. É claro que depois você precisa passar um verniz fosco por cima, porque o brilhante, como a gente já tinha comentado nos vídeos anteriores, não reflete a realidade da natureza, a não ser que você queira esse visual molhado na tinta, mas como não era o meu objetivo, lá no final eu passei um verniz, vocês vão poder ver como é que ficou o acabamento. Aqui eu volto com o wash verde, então volto nos pontos onde eu tinha passado o verde anteriormente com o aerógrafo, para poder trazer de novo um pouco dessa variação de tons. E você pode ver que a variação de cores no tronco da árvore vai contribuindo para deixar ela mais realista, né? Esse é o objetivo.
Agora começando a pintar o rosto das mulheres. Acho que por se tratar de um board game de temática japonesa, não existiria uma outra forma melhor de pintar essas cabeças do que lembrando da Samara do Chamado. Então, aquele cabelo preto, escorrido, molhado e o rosto bem branco, quase transparente. Então, eu comecei com uma base de um marrom claro, que vai dar um tom mais pálido no final. Não vai ser aquele tom meio, não é uma base de pele meio rosada, é uma base de pele já mais pálida. E continuei puxando cada vez mais na direção do branco, trazendo, sim, é uma pele, né? Então um tom de pele, mas um tom de pele mais pálido, e depois aos poucos eu fui misturando mais tinta branca, mais tinta clara, para poder ir fazendo esse caminho até a cor branca. Talvez se tivesse pintado de branco direto desde o início, e não teria ficado, não teria dado um efeito tão bacana como deu no final. Pessoal, vocês estão vendo aí que em alguns momentos eu estou tendo umas dificuldades com o foco e eu troquei a câmera. Ao invés de usar o celular, estou usando uma câmera que filma em Full HD, que eu peguei emprestada. Ainda estou tendo algumas dificuldades para poder me acostumar, estou mudando as formas de focalização, a distância, me batendo um pouco com o tripé, mas eu imagino que isso vai aumentar a qualidade dos vídeos, então acho que vale a pena aí um pouquinho de paciência, mas o resultado final vai ficar bacana, vai valer a pena. Ela fica procurando o foco e às vezes ela está focando na tinta que está ali atrás, quando eu queria que ela focasse na miniatura. Acho que vou ter que desligar o foco automático, mas vamos ver. Então aí foi avançando na pintura. Veja, no fim já não é mais uma mistura de tinta, apenas o branco, mas também são apenas os retoques. Detalhe no nariz, da sobrancelha, um ou outro detalhe de bochecha, dependendo da forma como ela está posicionada em relação à fonte de iluminação, que nesse caso eu considerei como se viesse de cima, né? Mais um detalhezinho nos troncos, um dry brush aí para poder trazer um pouco mais das partes saltadas da escultura, das partes mais elevadas. O dry brush ele pega essas partes que estão mais saltadas e quando você esfrega esse pincel quase seco, essa tinta, esse pigmento se acumula só nas partes mais elevadas. Isso ajuda a chamar a atenção para os detalhes. Também só em alguns lugares, porque eu já tinha feito bastante trabalho com o tronco, um lugar ou outro só que talvez tinha apagado um pouco na hora de cobrir ele com o verniz, para poder ajudar a trazer de novo esses detalhes de volta à vida. A mesma coisa agora aplicando um dry brush nos cabelos. Então, apesar de ser em preto, se eu deixar ele totalmente preto, ele fica desinteressante. E mesmo se você vê uma coisa completamente preta na natureza, dificilmente ela não tem uma variação de cor. Ela vai ter cinza, ela vai ter branco misturado. Então, por isso a gente faz esse dry brush aí. Um outro detalhezinho interessante que eu acho bacana desses fantasmas japoneses é esse olho completamente preto, mas nos filmes eles têm representado não só o globo ocular preto, eles têm representado toda a região da cavidade ocular ali. Então o Oshii, dentro dessa cavidade, fez um bom trabalho em deixar aquela região como se fosse aquela maquiagem que eles fazem nos filmes. Achei que ficou legal e é super fácil de aplicar. Você pega só um pouquinho de wash preto e pinga no olho, né? Então você pode ver aí o resultado final. Eu fiquei bem satisfeito, gostei bastante. Ainda estou apanhando um pouco da câmera, acho que dá para melhorar, mas a gente chega lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, tenham gostado. E um grande abraço, até a próxima.